Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? E preste atenção nela, porque ela é muito importante nesse texto. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O tema de hoje é o desejo de ser o maior. Desejo de ser o maior. Eu quero começar lembrando aos irmãos sobre esta pedagogia de Jesus. Jesus tinha uma forma de ensinar, de lidar com as pessoas que dava a elas liberdade. Liberdade para perguntar qualquer coisa, inclusive isso: quem vai ser o maior no reino dos céus? Esse ambiente de liberdade é um ambiente muito produtivo para o aprendizado. Não há repreensão imediata, não há nenhum tipo de castração intelectual. As pessoas podem perguntar, porque, obviamente, a gente sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabia e que sabe menos ainda, porque o conhecimento é muito vasto. Estar diante de Cristo e poder perguntar a Ele qualquer coisa, conversar sobre qualquer assunto, mostra um pouco dessa maneira que Jesus tem de lidar com a gente. A gente pode perguntar qualquer coisa para Jesus. A gente pode conversar com Ele sobre qualquer assunto. Não há assunto proibido para ser tratado na presença dEle. Nós podemos compartilhar com Ele aquilo que só a gente sabe, aquilo que ninguém mais sabe. Podemos dizer para Ele aquilo que nos aperta o coração ou ainda aquilo que nos envergonha. Não há nenhum motivo para deixar de falar com Jesus sobre qualquer assunto. A segunda coisa é que os discípulos perguntaram, neste caso, o que eles desejavam saber. Não houve subterfúgio, não houve escada, não houve nenhum tipo de conversa introdutória. A fala de Jesus para eles, a fala dos discípulos para Jesus era muito clara. E a terceira observação que eu faço aqui é que a pergunta revela quem pergunta. A pergunta revela quem pergunta. Toda pergunta, quando ela é feita, ela é elaborada, ela revela muito mais de quem pergunta ou do que aquele que está respondendo. A pergunta é apresentada, é trazida e, de alguma forma, revela aquilo que estava no coração deles. Uma dúvida que era uma questão que para eles era importante. Eles queriam identificar esse aspecto lá no reino dos céus, eles queriam entender um pouco desse lugar, e essa não era uma questão incomum. Você deve se lembrar daquele episódio que envolveu Tiago e João, que um solicitou a Jesus que um ficasse à direita, outro à esquerda. Em um episódio são os dois discípulos que vão, num outro episódio é a mãe de um deles que vai de um jeito ou de outro. Que você tem é a realidade de alguém que quer um destaque em meio aos outros, ou no meio dos outros, o que é uma coisa extremamente complicada e perigosa. A pergunta, volte os seus olhos para ela, por gentileza. A pergunta foi: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E aí, uma questão complexa é que não se pode ter dois maiores. A pergunta é quem seria o maior. Não poderiam ter maiores, não poderia ser um time, teria que ser uma pessoa. E este aspecto que vai individualizando as pessoas no meio do reino dos céus, enquanto no nosso time, na igreja, o ambiente é de igualdade, é de respeito a todos, é onde todos têm o mesmo tipo de identificação, o mesmo tipo de acolhimento, o mesmo tipo de valor e de importância. Quando eles trazem isso à tona, eles revelam um grande problema que nós temos e é uma das graves dificuldades que afeta os nossos relacionamentos, é quando entre nós existe alguém que quer ser o maior. Algumas coisas unem as pessoas. Esse é o tipo de coisa que divide pessoas.
As pessoas estão andando todas elas juntas e animadas, pensando num só rumo. Mas quando alguma coisa como essa acontece, há um afastamento e há um esfriamento. Deve se lembrar de uma ilustração conhecida quando falam sobre o elefante. Quando várias pessoas estão empurrando o elefante morro acima. O elefante morro acima, e as pessoas vão empurrando, enquanto elas empurram, eles gritam: o elefante é nosso, o elefante é nosso, o elefante é nosso. Eles empurram: o elefante é nosso, o elefante é nosso. Quando eles chegam lá em cima, pertinho da última curvinha, um deles grita: o elefante é meu. Os outros soltam. Quando o cara diz o elefante é meu, o elefante vai para baixo. Por quê? Porque o que os unia era um propósito. Mas quando o propósito de um tenta ser um propósito superior ou maior do que os outros, isso acaba entrando num aspecto extremamente perigoso e complexo, que é a vaidade. A vaidade é uma coisa muito atrelada à nossa carne. É possível que uma pessoa tenha toda a aparência de humildade. É possível que alguém goste de parecer humilde para ser reconhecido como humilde. Se alguém deseja parecer humilde para ser reconhecido como humilde, humilde ele não é. A humildade é uma questão natural. Podem existir pessoas que até nós podemos julgá-las aparentemente como pessoas que se exaltam, mas o coração delas é humilde. Só quem sabe quem é humilde é o Senhor, porque Ele conhece o coração. As aparências não, porque as aparências enganam. É por isso que a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. A Bíblia nos diz: aqueles que se humilham, quem sabe, fala comigo, aqueles que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Então é possível que alguém, lembrando desse texto, diga: os que se humilham serão exaltados, então eu vou me humilhar para ser exaltado. Ora, se o desejo do coração é ser exaltado e por isso a pessoa se humilha, ela não se humilhou, ela se exaltou. Então, quando esse texto nos fala sobre essa questão que aqui está, é necessário que nós nos lembremos de um grande perigo que é a vaidade. A vaidade de querer ser o melhor, a vaidade de querer ser o maior, a vaidade de querer estar sempre nos primeiros postos. Isso pode nos conduzir a um problema real de relacionamento com as pessoas e um problema seríssimo no nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos reconhecer o outro como maior, que nós devemos servir as pessoas. Jesus, ele se esvaziou da sua glória para servir as pessoas. Jesus se esvaziou da sua glória para ser um de nós. Ou seja, o projeto, o propósito, a caminhada de Cristo é de ser igual e não de ser superior. Então eu quero, por hipótese, fazer um passeio com os meus irmãos. Eu quero que vocês venham junto comigo, nós vamos dar uma volta, e nessa volta que nós vamos realizar, nós chegamos numa casa, e nessa casa tem uma sala muito grande, e nessa sala muito grande você tem várias pessoas assentadas, e no meio daquelas pessoas assentadas você tem uma pessoa no chão, e aquela pessoa que está no chão está com um balde, está com uma bacia grande, ela tem uma toalhinha aqui no ombro dela, e ela está lavando os pés das pessoas. A pergunta que eu faço para os irmãos é, segundo a nossa observação, sem conhecer o texto bíblico, quem é o maior naquela sala? O que lava ou o que está sendo lavado? O que está lavando os pés ou aquele cujos pés estão sendo limpos? É uma pergunta retórica, evidentemente, porque conhecendo o texto bíblico a gente sabe que Jesus foi aquele que se assentou, lavou os pés dos seus discípulos. Quando, na verdade, ele, o maior, estava mostrando para eles, os menores, como deveria proceder, como eles deveriam agir, com olhar de humildade, com olhar de reconhecimento, de valorização do outro. E aqui vai um exercício que é prático. Existem pessoas com quem nós convivemos, que nós percebemos qualidades nelas, mas é possível que por ciúme ou por vaidade própria, nós não percebamos ou não falemos, não mencionemos isso. E é tão legal quando você pode dizer alguma coisa boa sobre alguém, para alguém, diante desse mesmo alguém, sem medo, sem receio, sem ficar preocupado se essa pessoa vai se sentir superior, melhor ou pior. Sabe por quê? Porque quando nós valorizamos o outro, nós começamos a perceber qualidades que são tão importantes. Essa é uma onda.
é uma onda que contagia. Fale bem das pessoas e para as pessoas. Perceba o que as pessoas têm de bom, de positivo. Valorize as pessoas. Meus irmãos, tem uma experiência curiosa, porque Jesus, quando trata sobre esse assunto, ele entra no aspecto que envolve conversão. Ele chama uma criança, é o que diz o versículo 2, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. De vez em quando Jesus troca a perspectiva. E essa é uma estratégia que Cristo utiliza, que é uma estratégia muito interessante. Você se lembra quando havia um homem, que a Bíblia diz que era um homem da mão mirrada, ele estava no canto, enquanto estava havendo uma reunião numa das sinagogas, e as pessoas olhavam para saber se Jesus iria ou não fazer um milagre naquele dia, estavam colocando Jesus à prova, e a Bíblia diz que Jesus toma aquele homem e coloca no meio. E ao colocar no meio, Jesus não quer humilhá-lo, mas Jesus quer manifestar a glória de Deus para que as pessoas pudessem ser impactadas e aquele homem ser abençoado. Lembram-se como foi a perspectiva da mulher que foi pega em flagrante adultério? Quando Jesus toma aquela mulher está ali, as pessoas estão com as pedras, Jesus está escrevendo alguma coisa em algum lugar, e as pessoas estão ali, e quando elas perguntam para Jesus Cristo sobre o apedrejamento, Jesus responde para elas: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. De maneira simbólica, aquela mulher estava no centro. Quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, todos eles vão para o centro, simbolicamente, todos eles estão ali. O que Jesus Cristo faz? Muda a perspectiva. Uma das melhores maneiras da gente entender o que pensa o outro, o que passa o outro, é nos colocando no lugar do outro, ou mudando a nossa perspectiva. O que Jesus faz é isso, ele muda a perspectiva do texto. Os caras estão querendo identificar qual deles, quem será, quem poderá ser o maior no reino dos céus. E aí, quando eles tratam isso, Jesus pega e coloca uma criança. Eles estavam se olhando, se entreolhando, mas Jesus, ao colocar uma criança no centro, muda a perspectiva completamente. Eles param de se entreolhar e todos passam a olhar para a criança. Olha o que diz o versículo 3. E disse: em verdade vos digo, leia comigo, que se não vos converterdes e não, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Jesus chama uma criança. Aí eu imagino os olhares deles, imagino o olhar de Jesus, e aí eu fiquei imaginando o olhar da criança. Olhar da criança. Como teria sido a reação da criança? Conjectura apenas. Imagina o olhar dos pais da criança. Os pais da criança. Imaginando que o seu filhinho está ali, sendo agora referência, ou a menina ou o menino. Jesus coloca a criança ali. E agora ele passa a tratar com eles sobre um aspecto fundamental para a vida cristã. Conversão. Nós estamos no capítulo 18 de Mateus, são 28. Capítulo 18 de Mateus, tem 28. Jesus fala sobre conversão. E a conversão é um tema muito comum na igreja. Conversão é um tema presente na fala, no discurso da igreja. Mas conversão pode não exatamente ser uma coisa compreendida. Jesus diz que se eles não se convertessem, não se tornassem como uma criança, eles nem entrariam no reino. E aqui essa ideia é interessante, porque no passo anterior, eles estavam querendo identificar quem seria o maior no reino dos céus. Nessa agora, Jesus está falando: talvez vocês não entrem. Talvez vocês não entrem, salvo se vocês se converterem e se vocês se tornarem como uma criança. É típico isso, querem o trono, mas não a cruz. Estão perto, mas na verdade estão longe. São capazes de disputar o poder, mas incapazes de obedecer o rei. A Bíblia, meus irmãos, nos traz alguns casos importantes e pertinentes sobre conversão. O primeiro que eu queria destacar com os meus irmãos é a reflexão que Jesus teve com Nicodemos. Jesus produz alguns passos importantes com Nicodemos. Primeiro, Jesus faz Nicodemos refletir. Conversão é algo que exige reflexão. Conversão não é um ato emocional. Conversão pode ter emoção nessa história, mas ele é muito racional.
Ninguém entrega a sua vida para Jesus sem saber que está entregando. Se não souber que está entregando, não entregou. É algo racional. Eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo. Reformados sabem que quando alguém diz eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo já me disse, eu quero a sua vida. Então quando eu digo eu quero entregar a minha vida, é porque Ele já me disse, eu quero a sua vida. Ou seja, o meu querer é uma resposta ao querer dele. Quando alguém se entrega a Cristo, é porque entendeu que Cristo se entregou por ele anteriormente. Primeira coisa, reflexão. A segunda coisa que Jesus fala com Nicodemos, e aqui eu estou tirando tópicos, é para nos ajudar a entender, é uma proposta de mudança de mente. A mentalidade muda, há uma nova mentalidade. A conversão exige uma nova mentalidade, mas não é uma exigência como se a igreja passasse agora a induzir a pessoa para que ela tivesse um comportamento diferente. É resultado, é natural, é sobrenatural. Deus traz para a nossa vida, a partir da conversão, mudança de comportamento e mudança de mentalidade. Ou seja, eu não preciso vigiar uma pessoa, eu posso apenas discipulá-la, eu posso apenas ensiná-la, eu posso apenas acompanhá-la. Imagine bem se numa igreja, alguém que entrega a sua vida para Cristo, tivesse alguém para ficar no pé dela 24 horas por dia. Alguém que a vigiasse, que tomasse conta dela. Isso não é conversão, isso é vigilância. Durante muitos anos, a igreja entendeu que este era um processo ideal. Ia para a porta de cinema, ia para a porta de boate, ia para a porta de baile, e ficavam lá os vigilantes da espiritualidade para poder ver se algum crente entrava para aquela festa, para aquele boate, ou para aquele baile, ou para o cinema, ou para qualquer canto. Em alguns lugares havia uma régua que media o tamanho da saia, mas não media o tamanho da língua. E esse processo, ele se esgotou, porque isso não é viável, isso não é possível, isso não é real, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que acontece uma mudança de mente. Mas olha, irmãos, em alguns casos nós precisamos discipular, falar, ensinar, conversar. Me lembro muito bem de uma menina, uma adolescente, há muitos anos. A mãe dela entrou na minha sala e me disse: pastor, minha filha se veste assim, ela gosta de andar assim, 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 e falou um monte sobre a menina. Eu fiquei surpreso, eu não sabia metade daquela história, e quem me contou foi a própria mãe, e a mãe conversando comigo, a menina do lado de fora. Depois que ela terminou a conversa, eu falei: eu quero conversar com ela. Sai a mãe, entra a filha, eu digo para ela assim: você sabe o que sua mãe veio fazer aqui? Ela falou assim: sei. Falei: então vamos orar. Orei. Só isso. No domingo, quando encontrei com ela, quase que eu não reconheci. Passou o domingo, diferente outra vez. Durante a semana, vi ela pela rua, diferente outra vez. E a mãe veio me contar que depois daquela nossa conversa, certo? Que não houve conversa, houve uma oração apenas, a vida daquela menina mudou. Não fui eu, não foi a mãe, mas um conjunto de coisas, sobretudo uma ação extraordinária de Deus na vida das pessoas. Eu conheço uma pessoa que se entregou para Cristo, mas não conseguia abandonar o fumo. Fumava igual um doido. Só doido fuma. E a luta é grande. É um dos vícios mais complexos. As pessoas têm muita dificuldade de largar esse vício. E ele estava na igreja, mas ele não conseguia largar o vício do fumo. Até o dia que ele entrou no quarto dele, se ajoelhou para orar. Ele clamando ao Senhor: Senhor, me tira esse vício, me tira esse vício. Só que era um domingo à tarde, entre 4 e 6 horas, estava tendo um jogo. E no condomínio dele, toda hora alguém gritava, e ele não conseguia se controlar na oração. E aí ele levantou e andava para um lado para o outro, mas aquilo, Deus falando com ele, ora, 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 ora. Ele se ajoelhou outra vez e fez 2 orações. A primeira foi: Senhor, manda esse pessoal parar de falar que eu não estou conseguindo me concentrar. Silêncio. Aí depois ele embalou: tira de mim esse vício. Sabe o que aconteceu? Levantou sem
ter o vício mais. A mudança de mente é obra do Espírito Santo, não obra do ser humano. Nós podemos ensinar, discipular, acompanhar, exortar, admoestar e disciplinar. A disciplina é uma ferramenta que Deus estabeleceu para a igreja. Quando alguém é disciplinado, não gosta. Nós não gostamos de ser disciplinados. No trabalho, na família, na igreja então nem se fala. A disciplina na igreja é vista como punição. Eu fui punido. E é possível que alguém disciplinado, alguém que seja disciplinado na igreja, fique tão revoltado que saia da igreja. E saia da igreja com os seus familiares e os seus amigos. Sabe por quê? Porque foi disciplinado. Mas é papel da igreja disciplinar. Só não precisa expor. Só não precisa contar para as pessoas. Não tem necessidade de tornar uma coisa pública. Quem disciplina é a igreja. E a parte da igreja que disciplina é o conselho. Cabe ao conselho ter atitude de disciplina. E a disciplina é sempre para trazer a pessoa para perto e nunca para afastar as pessoas. Mentalidade. E a terceira coisa que acontece, que Jesus conversa com Nicodemos sobre conversão, ele fala sobre nascer do alto. Nascer do alto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada mais extraordinário que esperar do alto. Deus manda tudo do alto. Tudo vem do alto. Deus derrama sobre nós a sua graça. Deus derrama sobre nós a sua glória. Deus nos permite descansar no Altíssimo. Essas ações divinas são maravilhosas e Nicodemos precisava entender o significado de nascer de novo. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, a melhor tradução seria nascer do alto. Então, quando ele fala novo, ele está falando do alto. Ele quer dizer, olha, vem do Pai. Não há novo nascimento que não venha do Pai. É por isso que a conversão é algo genuinamente sobrenatural. E aí é uma diferença de convencimento e de conversão. É possível que existam pessoas que sejam convencidas, ou estejam habituadas, ou entendam ir à igreja como um hábito religioso, que tem que prestar, tem um exercício. Quantas vezes eu já ouvi, não na nossa igreja, mas lá no interior de não sei aonde, pessoas dizendo, não, eu vou na igreja, eu quero ir mais cedo possível, eu quero resolver. Pagou alguma coisa, é um sacrifício, é um esforço, é um hábito religioso. Mas o nascimento do alto não produz hábitos religiosos, pelo contrário, produz uma mudança extraordinária. Ou seja, Deus nos dá a sua conversão. O nascimento, o novo nascimento é fruto de um nascimento do alto. A graça de Deus é derramada sobre a nossa vida e nós nascemos de novo. Então, quando Jesus traz o tema da conversão, é para nos fazer pensar, é para nos fazer lembrar. A conversão de Saulo de Tarso, que é a das mais conhecidas, que é mais extraordinárias. A conversão de Martinho Lutero, por exemplo, está atrelada à natureza e ao medo da morte. O medo da morte foi para ele fundamental. O medo da morte fez com que ele buscasse a vida. E é normal a gente encontrar. Pessoas que têm medo de morrer, procuram a vida. É assim que a gente faz. Então a conversão de Lutero tem essa marca. Eu conheci uma pessoa há muitos anos, uma experiência que eu guardo com muito carinho, já contei algumas vezes e faz parte da minha história. Eu tinha um grupo de evangelismo urbano, eu e mais outros irmãos, chamado Esquadrão da Vida. E esse grupo nós evangelizávamos nas ruas, não tínhamos lugares específicos, evangelizávamos de madrugada, de dia, qualquer hora, qualquer lugar. Gostávamos dos piores lugares, quanto pior, melhor. A lógica era essa. Quanto pior, mais difícil, mais complicado. E a ideia era que se a igreja não vai, nós iremos como grupo. Só tinha doido naquele grupo, menos eu, naturalmente. E aí nós fomos para um lugar interior, lá no interior, festa de interior. Sabe aquela festa de interior? Muita gente e tal, bebida direto, enfim. Passamos evangelizando durante a tarde, entregamos folhetos para as pessoas. E aí um primo meu colocou dentro da blusa assim de um cara que estava deitado na praça, totalmente bêbado, dormindo. Botou na blusa dele e foi embora.
Nós saímos dali e fomos para a casa de um cara, lanchar, parte boa, lanchamos. E após o final do lanche, em qualquer casa, pegávamos o nome das pessoas e cantavam a mesma música, só que com o nome da pessoa. Enquanto nós estamos cantando o nome do dono da casa, agradecendo pelo lanche, o cara se levanta de onde ele estava e depois ele disse que alguma coisa como que um vento o tirou de lá, que ele queria ir para lá, e o trouxe para cá, que é onde nós estávamos. E quando nós estamos cantando, ele está exatamente na entrada de um sobrado, com um som inteiramente indo para o ouvido dele. E lá em cima nós cantávamos: ô Reginaldo, Jesus te ama, ô Reginaldo, Jesus te ama, ô Reginaldo, Jesus te ama, 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 ama. Adivinha o nome do cara? Antônio. Não. Edinaldo. Mas ele ouviu o quê? Ouviu o nome dele, ouviu Reginaldo. E quando ele ouviu o nome dele, nós estávamos descendo e ele se escondeu. E nós só tinha homem, nós fomos todos para a porta da casa onde nós estávamos. Era hora do banho, ninguém queria ir, só tínhamos homens. Ficamos sentados, violão, cantando, louvando, glorificando a Deus. E de repente vem de lá quem? Edinaldo. E Edinaldo vem de a distância, mais ou menos uns 300 metros, nós já começamos a sentir a presença de Edinaldo através do nosso olfato. Não era difícil. Ele veio se aproximando, só tínhamos evangelistas. Quando ele se aproximou, eu comecei a conversar com ele e já o desafiei logo, entregar a vida dele para Cristo. E aí começamos a metralhá-lo com o evangelho, e ele metralhado para um lado e de outro com o evangelho, se entregou para Jesus Cristo ali mesmo, na rua. Ninguém o abraçou, nós cumprimentamos, felizes, alegres, mas todo mundo com aquele receio. De repente ele diz: olha, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falei: você acha bom mesmo. Quando nós abraçamos a fé, nós temos que abrir mão de muita coisa na nossa vida. Ele abriu uma sacola e tirou um osso humano. Com isso eu não contava. Aí a gente olha na mão, no braço dele, no pulso, no dedo, tinha uma colher, um garfo, como anel. E ele começou a falar de certos pactos, de certas coisas, que era viciado em drogas. Eu falei: perfeito, tá, vamos embora. Peguei para ele e falei assim: meu querido, é o seguinte, vamos entregar isso tudo, joga tudo fora. Jogou tudo fora. Agora é o seguinte, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente tem um encontro com Jesus é tomar um banho. E você vai ser o primeiro a tomar um banho. Prioritariamente aqui foi o cara tomar banho, e eu fui atrás de um centro de recuperação para ele. Liguei para um amigo meu, disse: fulano, estou precisando de uma vaga no centro de recuperação. Ele disse: para você? Eu falei: engraçadinho. Fulano de tal, me ajuda aí e tal. Conseguimos. Naquela noite, esse camarada dormiu conosco naquela casa. Nós dormimos só homens, todo mundo junto, um do lado do outro, colchonete no chão. Então era assim, eu, você, o cara. Só que o cara, ninguém queria ficar do lado do cara. Sobrou para mim, lá fui eu ficar do lado do cara. Eu falei: não, alguém tem que ficar. Morri, vamos embora, vamos para frente. Dormi atento, né? Enfim, de manhã cedo levantamos para a igreja. Depois, na hora do almoço, levei o cara para minha casa. Se eu sou desconfiado, minha mãe é muito mais do que eu. Sentamos lá para almoçar, o cara ficou lendo a Bíblia o tempo inteiro, e lia mesmo, que eu fui ver se ele tinha passado as páginas, lia mesmo. Sentou-se à mesa. Quando se assentou à mesa para nós orarmos, e enquanto nós oramos, mamãe ficou assim, ó, entendeu? Fechou um, abriu o outro, ficou de olho no cara. E aí o cara começou a chorar. Mamãe perguntou para ele assim: está tudo bem com você? Ele falou assim: há muito tempo que eu não sei o que é me sentar à mesa. Ele era um andarilho, Edinaldo. Levamos Edinaldo para o centro de recuperação. Depois de lá, Edinaldo arrumou uma confusão lá, sumiu, nunca mais viu Edinaldo. Mas olha, irmãos, cada lugar que eu vou, longe, acho que é longe, não vai ser perto não. Eu acho que um dia eu vou encontrar um cara que fala assim: eu sou Edinaldo, lembra de mim? Para ouvir e contar essas histórias. As conversões não são iguais. As conversões não são iguais. Cada um tem um tipo de conversão diferente, mas todos nós precisamos passar pela experiência extraordinária da conversão que só Jesus Cristo pode operar na nossa vida. Versículo 4, leia comigo, por favor, meu irmão, minha irmã. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Continua:
e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A proposta é de reinvenção do modo de vida. O Evangelho propõe para nós uma reinvenção do modo de vida. Eu queria ilustrar isso com 3 verbos bastante simples que nós precisamos ter humildade. Humildade para reaprender a andar. Reaprender a andar. A criança aprende a andar e nós que a ensinamos a andar. Nós ensinamos a criancinha a andar e a primeira coisa que a gente faz quando ela já consegue botar os pés firmes, que nós seguramos com as 2 mãos, né? Assim, para ela andar, ela vai andando toda alegrinha. Depois que ela já consegue firmar um pouco mais, nós só damos uma mão e ela vai andando. Daqui a pouco nós soltamos as mãos e ela corre. Algumas vezes cai, esbarra, se rala, mas levanta. Reinventar o modo de andar é fundamental. Colossenses 2,6 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Uma das experiências de humilhação, fruto da conversão, a humildade de reaprender a andar, é quando nós aprendemos a segurar nas mãos do Pai, como nós seguramos nas mãos de quem nos ensinou a dar os primeiros passos. Nós não andamos sozinhos mais. A decisão para onde nós iremos não é mais nossa. Quando se é criança, não se tem escolha, os pais a conduzem, a levam, a trazem para a igreja. Nós precisamos reaprender, fruto dessa mudança, dessa reinvenção do modo de vida, reaprender a andar segundo a condução de Deus, andar em Cristo, andar nele, andar segundo Ele nos mostra, andar nos caminhos do Senhor, nunca longe dele. A prioridade não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O segundo verbo é o verbo falar. Humildade para reaprender a falar. A mesma coisa. Nossos filhos aprendem o que nós ensinamos e o que a escola ensina. É possível que uma criança pequenininha, criada dentro de uma casa muito estruturada, organizada, que venha à igreja, daqui a pouco ela solta um palavrão que cai 3 para um lado, 4 para o outro, mãe e pai ficam desesperados, e o visitante diz assim: vocês falam isso dentro de casa, esquece que tem creche, esquece que tem van, esquece que tem escolinha, esquece que tem amiguinhos. Nós somos influenciados pelo meio e começamos a falar coisas que não convêm. É por isso que essa reinvenção desse modo de vida que o Evangelho nos propõe, a conversão, a humildade, a humilhação, passa pela nossa fala. O que nós falamos, Efésios 5, versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A proposta é repetir o que o Pai ensina. Irmãos, quando nós lemos a palavra e a colocamos em prática, quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós falamos da palavra com as pessoas, isso produz dentro de nós uma vida maravilhosa. Quando nós nos lembramos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso enche a nossa vida de fé. Quando te lembra: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E tantos outros textos da Bíblia que enche a nossa vida de alegria. Quando eu estou cansado, eu sempre me lembro: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como Jesus é bom! As palavras dele entram na nossa vida, e as palavras que entram na nossa vida, elas vão penetrando fundo, vai juntas, medulas, ela vai transformando a nossa existência, ela insere dentro de nós vida. Nós somos vivificados pela palavra, fortalecidos pela palavra, e na palavra nós aprendemos ou reaprendemos a falar. Sabe o que acontece? Palavrão vai embora, porque ele não faz parte da minha linguagem.
A palavra torpe vai embora, a palavra que não edifica vai embora, a fofoca vai embora, a mentira vai embora, porque ela não está dentro desse aspecto que eu aprendo com o Pai. Se uma pessoa se dá para falar mentira, para falar fofoca, para soltar maledicência, ela está longe da conversa com o Papai do céu. É por isso, meus irmãos, que é tão bom quando a gente vai na presença do Papai do céu, porque na presença dele nós reaprendemos a falar. E o terceiro verbo é amar. Humildade para reaprender a amar. Marcos 12:33, Jesus diz: amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Uma criança ama as coisas simples. Crianças amam com sinceridade. Gostou de você? Parabéns. Não gostou? Não tem conversa. Não vai para o seu colo se ela não quiser. Não vai para o seu colo se ela não quiser. Crianças são espontâneas, são simples, não tem estratégias. Você que tem filho, você já teve filho pequeno, sabe? Uma vez aconteceu comigo, estou com o Lucas no colo, pequenininho, e dentro de um shopping, e de repente, quando uma pessoa vem para cumprimentar o Lucas olha para a pessoa e dando a chorar, mas chorar parece que está morrendo. E a pessoa, ai, não gostou de mim. Eu falei, não, é a luz, a iluminação aqui não está boa, tá, assustou. Beleza, dando volta no shopping, encontramos com a pessoa outra vez. Quando o Lucas olhou para a pessoa, e a luz era outra, eu não tive nem como dar. Quem quer arrumar são os pais. Não, está com fome, não, a gente quer dar uma arrumadinha. Uma criança não gosta ou gosta, é simples, é inocente, é transparente. Quando nós aprendemos a amar segundo o que Deus nos dá, nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, amamos ao próximo como a nós mesmos. Isso traz para a gente simplicidade, mostra para a gente como nós devemos viver a inocência, a sinceridade. Se não agirmos assim, não teremos aprendido como o Pai determinou que assim fosse. A conversão, ela mostra os seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. A conversão, ela se revela. A conversão, ela demonstra. Ela é palpável. Mas não cabe a nenhum de nós dizer que este ou aquele é ou não é convertido. Esta é uma coisa que só Deus faz. Sabe por quê? Que Ele disse que no meio do trigo tem joio. E trigo e joio vão andar juntos até o último dia, que ele chama de aquele dia. E lá naquele dia, o Senhor da seara vai tirar o joio e vai botar o joio para queimar. Só que quem faz isso é o Senhor da seara. Por isso, não julgue. Nós precisamos ser como uma criança. Se não formos como uma criança, nem entraremos no reino dos céus, quanto mais seremos os maiores. Que Deus nos abençoe.